Já está no ar o TV Unesp Especial COP30, uma parceria com o Canal Universitário de São Paulo. 2025 é ano de COP no Brasil. A Conferência das Partes é o maior evento das Nações Unidas para discussões e negociações sobre as mudanças do clima. E a Unesp realiza uma série de atividades paralelas à COP. Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos receber a Ana Cláudia Agazzi, que é doutora em artes, professora no Departamento de Música do Instituto de Artes da Unesp em São Paulo e também curadora da mostra imersiva na Casa da Floresta da Unesp em Belém do Pará. Professora Ana Agazzi, muito obrigada por aceitar o convite da TV Unesp. Eu já vou começar te perguntando aonde é que você está, porque eu sei que tem relação com o assunto de hoje. Então, tudo bem, Carolina? Obrigada pelo convite. Eu estou aqui na Amazônia. Na verdade, eu estou próxima de Belém do Pará. Estou num município chamado Boa Vista do Acará, que fica a 20 minutos de barco de lá de Belém. E eu estou exatamente dentro de um dos ambientes que foi construído pela Unesp aqui para iniciar um convênio de 5 anos com o Instituto Piabiru. Professora, então conta pra gente quais são as ações da Unesp realizadas pensando então na COP30 aqui no Brasil. Bom, a Unesp está realizando várias iniciativas, né? Eu estou envolvida principalmente na iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da PROEC, né? E Cultura. Essa é uma iniciativa que a gente já está trabalhando há uns 6 meses, que envolve a construção de alguns espaços, e aí eu digo espaços físicos e também espaços de diálogo dentro da comunidade de Acará. Então, aqui existia um instituto chamado Instituto Piabiru, que já atua na Amazônia há muito tempo, principalmente com a criação de abelhas melíponas, e trabalha muito com toda a questão de educação técnica nessa área e agrofloresta. E eles tinham uma intenção de fazer um parque de tecnologia social próximo de Belém, quase como um espaço de treinamento. E aí, o que aconteceu? A Unesp, principalmente na pessoa da Pró-Reitoria de Extensão, tem um trabalho muito avançado nessa área de diálogo com as comunidades, de trabalhar com cultura. E aí nós vimos que daria para somar forças e construir um espaço de colaboração de arte e ciência, que vai ser inaugurado agora, um pouquinho antes do início da COP. Então, essa é a iniciativa principal que eu estou envolvida, embora a Unesp tenha várias outras iniciativas. E aqui a gente chama de Casa da Floresta Unesp Piabiru. E conta pra gente, então, de forma resumida, assim, o que é a Casa da Floresta, qual é a proposta da Unesp? Então, aqui é um ambiente natural, onde tem a parte da chegada pelo rio, a gente passa por um açaizal maravilhoso, e aí sobe sobe um pouquinho, né, na parte mais alta da propriedade, que tem um centro de visitantes, e lá mais ao fundo a gente construiu, e aí a gente, principalmente a professora Juliana Cortes, com o trabalho dela de pesquisa em bambu, construiu 3 espaços, 2 interligados, que a gente chama, por enquanto, de geodésicas, né? Mas são espaços multiuso, e um outro que é esse menor, onde eu estou, que é um espaço que vai receber instalações de audiovisual. Todo esse percurso, a gente tem chamado a nossa exposição de exposição imersiva, porque estar na Amazônia já é, de certa maneira, imersivo, né? A sonoridade, agora, por exemplo, está passando um vento forte aqui, né, nas folhas, a sonoridade da Amazônia já imerge a gente no ambiente, a temperatura. Então, a gente buscou, e aí eu e um grupo de pessoas que estão trabalhando na expografia, identificar algumas pesquisas da Unesp que podem ser apresentadas aqui, que tenham sinergia com os assuntos que são principais dentro da COP. Muito embora o clima seja, por si só, uma área interdisciplinar, né? O clima é exatamente essa questão de emergência climática, de mudança climática. Tudo isso mostra para a gente como os saberes são interrelacionais, os ambientes são todos interrelacionais. Então, a imersão aqui, a gente se dá dessa maneira. Então, vou dar um exemplo. Nós trouxemos a pesquisa do Cerati, de batata doce, né? Dos tubérculos. Então, foi feito já, a partir de julho, veio a professora Francisca Alcivânia para cá, trouxe os cultivares de 3 pesquisadoras e, junto com os comunitários daqui, ela plantou, eles levaram para as comunidades no entorno.
Então, a gente tem um espaço onde o visitante vai chegar, depois de passar por todo esse açaizal, com interferências artísticas, ele vai conhecer a pesquisa em loco. Ainda antes dele chegar na parte alta, no açaizal, a gente tem uma intervenção artística grande, é um matapi em grande escala, na escala humana. Então, ela foi toda construída de forma que a gente vai adentrar esse matapi e ali dentro nós vamos encontrar dados sobre a questão do microplástico. Então, são informações de pesquisa acadêmica do professor Rogério Costa, da pesquisadora Daphne Herrera, que trabalharam conosco e com um coletivo aqui de Belém para desenhar esse ambiente, para a gente perceber como a gente mesmo, enquanto civilização dita contemporânea ou mesmo dita desenvolvida, se colocou numa armadilha que é essa questão da produção dos resíduos, né? Então, a gente tem essa instalação, ela tem um componente sonoro feito com sementes da região, então, ao adentrar esse matapi, você sente o som das sementes, o som de água, e isso feito também por um luthier daqui, que é o seu Valdinei. Então, a gente buscou em cada uma das instalações trazer o conhecimento acadêmico com aquele rigor acadêmico, mas numa linguagem que o público possa se identificar e se sensibilizar. A gente fez uma instalação também em torno de uma grande mangueira que tem aqui, que é uma instalação que é um memorial para aquelas pessoas que morreram na defesa da floresta, né? Então, tem desde pessoas, jornalistas, pessoas da região, grandes líderes como o Chico Mendes, até povos que foram completamente dizimados. Então, esse conteúdo é um conteúdo que vem em parceria com o Museu Emílio Guild, que vai nos trazer uma listagem para a gente colocar nesse véu o nome de todas essas pessoas. Depois a gente tem a pesquisa uma rota do carbono. Então, tem uma pesquisa do professor Iraê Guerrini, que fala sobre a estocagem de carbono no solo, e que é uma pesquisa muito importante que reposiciona o Brasil dentro desse contexto de estoque de carbono e da importância dos serviços ecossistêmicos da floresta, né? Uhum. Então, essas já são placas, né, que vão estar com conteúdos espalhados ao longo do percurso, até a gente chegar nessas geodésicas. Então, essa aqui foi feita com essa palha buçu, toda feita com trançado de bambu. Isso aqui são painéis que estão atrás de mim, são painéis feitos em Miriti, que é uma palmeira aqui da região, e foram pintados por abridores de letras, que são as pessoas que têm um conhecimento e pintam o nome das embarcações aqui. Então, existe um projeto chamado Letras que Flutuam, que faz o resgate desse conhecimento, desse patrimônio imaterial que existe aqui. Então, cada um deles é uma pesquisa de colegas da Unesp, que foi transcrita à mão. Então, ela vem resumida para que o público em geral conheça a diversidade do que a Unesp pesquisa nessa área, tanto na Mata Atlântica. Esse aqui de trás fala dos viveiros de mudas, que é um projeto lá do Vale do Ribeira. Mas eu dizia, nessa instalação a gente tem a parte de som. Então, foi captado o som aqui das abelhinhas, das melíponas aqui do apiário do Piabiru, que a gente mesclou com uma obra bem cromática de Vila Lobos. Eu sou pianista de formação, né? A minha área de pesquisa é na área de piano, além de curadoria. E aí, isso junto vem algumas pinturas de uma colega, que é a Patrícia Grandini, que pintou um calendário floral, que vai instalado aqui todo em aquarela, junto com uma pesquisa que trata desse calendário floral, que quer dizer assim, a gente precisa ter florada todo mês para as abelhas se manterem. Então, quais são as espécies que vão florir em cada um dos meses? Então, essa é uma instalação. Ali nas outras geodésicas maiores, aí a gente já tem outro tipo de trabalho, temos os trabalhos de artes, que são o resultado de um curso de extensão chamado Modos de Ver, que foi um curso que foi organizado pelos professores, o Carlos Eduardo Ricciopo e a Renata Pedrosa, do Instituto de Artes, junto com alunos discentes da pós-graduação. Então, esses discentes organizaram com professores e alunos aqui da Universidade Federal do Pará vários encontros de curadoria para que eles pudessem selecionar obras de artistas de Belém que pudessem ser deslocadas para o Acará. Então, ali dentro a gente tem obras de 4 artistas,
a Rafa Biquir, Luciana Magno, e vamos ter exposições de um coletivo Nasas, do Boniquita, são artistas que têm uma pujança, uma qualidade, a arte contemporânea de Belém, que é extraordinário. Então, você viu, tem uma mistura de tudo, são muitas pesquisas e eu acho que é uma oportunidade única de professores que não se conheciam, que estão numa mesma instituição, começaram a se conhecer e a colaborar juntos para construir as instalações daqui. Sim, são muitas unidades da Unesp envolvidas, né, professora? Vou te pedir para falar um pouco sobre isso. Conta para a gente quando que começaram essas ações e quantas pessoas estão envolvidas no projeto. Então, das unidades da Unesp, nós temos 16 unidades envolvidas, né? Docentes que representam essas 16 unidades. De docentes, eu estava fazendo painel de créditos, né? Que é uma loucura. Então, eu contei ontem 36 docentes que estão envolvidos, seja encaminhando pesquisas que vão fazer parte dessa amostra de painéis. Então, a gente tem, por exemplo, temas como eletrônica sustentável, solos antropogênicos, a gente tem a parte da fécula de mandioca, o caroço da jussara como o insumo, né? Então é um resíduo que pode ser usado como gerar renda para as populações aqui. Então são no total 36 temas que estão apresentados aqui e alguns deles, né, a gente não conseguiu ter aquela imersão que é necessária entre os docentes para que tudo pudesse ser transformado em instalação artística. Então, algumas são instalações artísticas, outras são a comunicação mesmo deles, mas numa linguagem que o público pode compreender, né? Porque, afinal, se trata de um seminário acadêmico. Aqui a gente está falando de uma exposição com caráter extensionista, né? Exatamente. E, professora, como é que a Unesp vai, então, apresentar as suas contribuições científicas sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade nesse espaço? Conta um pouquinho também de onde veio essa ideia de unir, né, ciência, arte e meio ambiente na Casa da Floresta. Então, a Unesp ela está apresentando nos próprios materiais que a gente tem, todos eles estão respaldados pelas pesquisas acadêmicas com rigor acadêmico, né? E essas pesquisas elas vão estar disponibilizadas em um QR Code. Então, na medida que o público vem e conhece um pouco, né, quase que um parágrafo que descreve as pesquisas, ele vai receber um QR Code onde ele vai acessar um e-book e ter informação mais aprofundada de todos os trabalhos que estão aqui apresentados. Seja as informações escritas, seja links de vídeos, né? Aí a gente tem também, nesse espaço, que é a geodésica menor que foi construída, ele é um espaço que vai sediar as rodas de conversa. Então, além da instalação artística, nós vamos ter organizados em torno de 8 rodas de conversa e painéis que vão tratar desses temas e eles vão receber especialistas da academia local, especialistas nossos, da Unesp, representantes do poder público, representantes das comunidades. Então, é um momento de troca de conhecimento sobre esses temas. Então, é uma metodologia bastante diferente de um painel dirigido só para especialistas. A gente busca aqui, no que vai acontecendo na agenda, que foi também a dinâmica de construção de tudo. Eu escrevi no meu texto que a gente chegou aqui tendo que ser vazante, esvaziar todo o nosso saber, para depois a gente ser cheia. Porque aqui é um espaço onde se pretende estar aqui num convênio de 5 anos, já está assinado e tudo. Então, isso que é muito importante. A Unesp teve uma visão muito grande de não vir aqui só mostrar o que sabe, se apresentar na COP e ir embora. Na verdade, o fato da gente estar aqui nesse ambiente por 5 anos foi muito estratégico, porque a gente começou no momento em que a Amazônia vai ser o epicentro dessas discussões. Então, nós vamos receber na Casa da Floresta pessoas que vêm, os locais, pessoas que vêm de fora do Brasil e pessoas que vêm de fora do mundo. Então, essa é a busca. O fato da gente permanecer num convênio de 5 anos é o que vai fazer com que a gente possa ter uma contribuição maior e um aprendizado coletivo, né? Então, não se trata apenas da gente vir aqui, mostrar o que a gente faz
e ir embora. Uhum. Se trata da gente mostrar o que a gente faz, convidar as pessoas, aprender com eles, para permanecer por mais 4 anos. Uhum. E a professora Ana está desde abril desse ano, né, indo até esse espaço, que fica então na zona rural do município de Acará, né, professora, Casa Floresta. O que funcionava aí antes da chegada da Unesp? Então, aqui é um espaço do Instituto Peabiru, que é uma ONG que já atua na região da Amazônia há mais de 20 anos. Uhum. E eles tinham e têm ainda um espaço de criação de abelhas melíponas. Então, aqui eles fazem as matrizes e o treinamento para, a partir daqui, distribuir essas caixas de abelhas para várias regiões no entorno. Eles atuam em muitos municípios. E aí, quando você fala, a gente está na zona rural de Acará, na verdade, a gente está muito próximo de Belém. A gente está a 20 minutos de barco de Belém. Uhum. Belém tem uma zona que eles chamam a Zona das Ilhas, que fica no Combu, e nós atravessamos um furo, né, que é um espaço de água entre essas ilhas, e em 20 minutos de barco a gente já vai imergindo de fato, né, zerando um pouco para entender a que viemos. E aí, quando a gente chega aqui em Acará, a gente chega por esse açaizal maravilhoso, subindo e conhecendo as pesquisas da Unesp aqui, que também trabalhou com vários parceiros acadêmicos das universidades daqui. Então, a gente teve uma colaboração e um acolhimento muito grande. Uhum. Eu estou vindo desde abril, eu só tenho gratidão. Eu não ouvi uma palavra rude. A gente tem muito aí em São Paulo que aprender com os povos da floresta, os comunitários daqui, porque é uma generosidade. E vou te dizer, viu, Carolina, é de emocionar mesmo todo esse processo que a gente passou de abril para cá, conhecendo muita gente, acho que em torno de umas 400 pessoas, entre academia, Nossa. artistas, comunitários, estavam envolvidos. Eu estou fazendo a ficha técnica e os créditos, eu fico louca de pensar como deu tempo de conhecer tanta gente. Né? Eu sou da cidade de São Paulo, a gente, se fizer 2 reuniões ao vivo, a gente já fica feliz. É Foi muito verdade. produtivo, né? Online. Aqui a gente consegue se deslocar, as pessoas foram muito abertas, então isso realmente ajudou bastante, uma experiência linda. Uhum. E quem que vai se beneficiar desse ambiente da Casa da Floresta, professora? Olha, já estão se beneficiando com a nossa chegada muita gente, que eu acho que isso também é importantíssimo a gente realçar. O projeto ele não veio aqui com tudo pronto, desenhado por pessoas, arquitetos de lá de fora de São Paulo. A gente não baixou com um avião cheio de profissionais do Sudeste para conceber e construir. A gente fez o contrário. A gente veio com um esboço de projeto e a gente começou a envolver as pessoas daqui, que são muito profissionais. Então, as pessoas já começaram a se beneficiar, desde, por exemplo, o seu Ivan Leal, que fez esses painéis em Miriti, que a gente podia ter impresso em vinil, era mais rápido, já trazia tudo e pendurava, né? Até os próprios comunitários daqui que trabalharam nessa construção com a professora Juliana e aprenderam uma nova forma de construir, eles têm mais uma forma de geração de renda. Até os próprios abridores de letras, que são esses pintores daqui, ali no fundo você vê umas sementes, foram comunidades de mulheres catadoras de sementes, a gente vai ter uma mesa linda de sementes, e os nossos profissionais, professores de etnobotânica, que vão identificar essas sementes com informações. Então, a gente acabou já, ao longo do processo todo, Carolina, a gente já foi beneficiando muita gente dessa troca de conhecimento, geração de renda. E a gente vai deixar um legado aqui. Esse legado que permanece não é só um legado físico. Fisicamente, esses espaços vão ser mantidos aqui. A gente pretende criar uma agenda de utilização para o treinamento dos comunitários, dos pequenos agricultores que já são ativados pelo Instituto Peabiru, mas a gente também pretende ocupar esse espaço como um espaço permanente de cultura, onde a gente vai trazer obras de arte que circulam de lá de Belém para cá. Mas eu preciso me corrigir quando eu digo, não é a gente que vai fazer isso. Quem vai fazer isso são eles, né? Uma das rodas de conversa que a gente vai ter são com os artistas locais,
quais são as propostas de ocupação daqui para os próximos 4 anos, né? Uhum. Mas o Instituto Piabiru já tem uma rede muito grande de conexões, e esse, com certeza, é um espaço que ele vai utilizar e que vai beneficiar muitas pessoas em toda a região do Pará. Muito bom, professora. E quanto ao período da COP, conta pra gente como é que vão funcionar as visitas, quem pode ir, qual que vai ser o período, né, as datas para essas visitações? Então, a Casa da Floresta ela vai abrir no dia 7, do dia 7 ao dia 9, nós vamos ter uma ocasião muito importante aqui. Vai acontecer um encontro com os parentes, né? Várias etnias que vão vir para cá, junto com um parceiro que é a escola da cidade, para conceber uma proposta chamada Bienal Indígena de Arquitetura e Urbanismo. Então, a Escola da Cidade, junto com o Instituto Transformar e a Unesp, estão trabalhando nessa concepção. Então, de 7 a 9, vai haver um mergulho aqui mesmo para conceber o documento, o marco conceitual dessa Bienal. Isso não vai ser concebido por nós, Unesp, nem pela Escola da Cidade. Nós estamos, mais ou menos, propondo uma ideia que vai ser concebida, se vier a ser, eu acredito que já foi muito bem aceita, pelos parentes, né? Por esses grupos étnicos. Depois, a partir. Então, esse é o momento em que a gente vai estar aqui trabalhando um pouco fechado, tem o treinamento também dos monitores para todo o conteúdo que está acontecendo aqui. A partir do dia 10, a gente abre para o público. Então, no site do Instituto Piabiru, no site da Unesp, vão entrar informações que estão onde o público que quiser vir, ele vai poder acessar e se inscrever. Nós temos barcos saindo de Belém, esses barcos saem de Belém de manhã e de tarde. São 2 barcos de manhã, 2 barcos à tarde. Cada barco traz em torno de 30 e poucas pessoas. Então, existem os convidados e os participantes da roda de conversa, que vão acabar tomando um barco, que são convidados, mas existe espaço para receber o público. Uhum. E professora, como é que você enxerga, você que é da área da arte, né, pianista, eu sei que já trabalhou com outras exposições que envolvem a temática da Amazônia, como você enxerga a Unesp unindo então essas frentes, o meio ambiente, a arte e também o conteúdo científico, e envolvendo também a comunidade local, né? Eu fico emocionada, Carolina. Eu acredito que a universidade precisa cada vez mais se aproximar da sociedade, para entender que ela é amiga da sociedade, né? Ela não é um lugar de privilégio, embora a gente seja privilegiado, mas é um lugar que está a serviço da sociedade. Então, a arte, quando eu comecei a fazer as incursões na Amazônia, que foi em 2002, o que mais me encantou foi o som. Ele está todo em torno da gente. A gente ouve uma riqueza, uma pluralidade de sons enorme. E a arte, ela sensibiliza as pessoas para isso. Eu me lembro, a primeira vez que eu vim à região da Amazônia foi na região do Tapajós, mudou completamente a minha concepção de mundo. Então, eu entendo que, ao fazer isso, a Unesp ela está cumprindo um papel, mas ela está sendo muito adiantada em comparação com tantos outros espaços de educação. E a arte é uma forma, de fato, de sensibilizar. E, realmente, eu tenho uma colega que eu vou citar, que é a Lala Denslan, que é uma grande amiga e é uma estudiosa futurista, e ela uma vez me disse, só faz sentido o que é sentido. E eu acho que a arte ela tem essa potência. Então, a gente poder trazer o conhecimento acadêmico para o grande público, não só de uma maneira intelectual, mas de uma maneira sensível, pode mudar o mundo. Uhum. E professora, falando sobre planeta, como você enxerga a importância da Unesp se fazer presente na COP, né, na Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas? Olha, eu acho o mais importante de tudo é assim, a Unesp percebeu que a COP acontecendo na Amazônia tem um potencial enorme, né? Eu não sei, eu gosto de ser positiva, eu não sei se os grandes líderes virão aqui, porque, na verdade, eu acredito que essa COP era a COP da floresta, que as pessoas tinham que sair das salas de ar-condicionado, sentir como é estar na floresta, sentir também os problemas que tem na floresta, porque é muito fácil, quem nunca esteve na Amazônia, criticar o que acontece aqui, sabe? Criticar, pega fogo, o Brasil não cuida da floresta. Os estrangeiros, eles não têm noção da dimensão e da logística que é estar na floresta. Aqui é um lugar para a gente construir de um jeito novo.
E quando a gente fala universidade, é o lugar da inovação. Então, se a gente pensar em construir estradas aqui, onde a gente tem uma mudança de água de 5, 10 metros de maré ao longo de um dia. Então, as estradas aqui são os barcos. Não adianta vocês quererem fazer estradas. Aí os barcos vão usar diesel? Não, os barcos precisam usar um outro tipo de solução energética. Enquanto a gente, como Brasil, continua engolindo muita tecnologia que não funciona no Brasil, não funciona para a Amazônia. Então, eu acho que a Unesp estar aqui com toda a sua ciência é um lugar de aprendizado para juntar forças para uma mesma voz, que é essa voz de que a gente precisa fazer diferente. E a academia é o lugar da inovação. Então, eu acho assim extraordinário que a gente tenha tomado essa coragem. Foi um passo de coragem para vir aqui, porque é longe, porque a gente podia ficar muito bem dentro do estado de São Paulo, mas a gente tem que lembrar que o que chove, o que tem de água, que alimenta nossas plantações no interior de São Paulo, onde a Unesp está, vem daqui da floresta. A nossa floresta, ela transpira, joga essa umidade para a Cordilheira dos Andes, que vem chover aí em São Paulo. Então, eu acho de uma importância enorme ter tido essa coragem de enfrentar esse desafio, e eu espero que nos próximos 4 anos a gente consiga continuar trazendo muito resultado, não só para o local, mas em nível global. Professora Ana Grazi, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês por aí e que seja assim um sucesso a Casa da Floresta durante a COP no Brasil. Muito obrigada. Eu tenho certeza que será durante a COP e pós-COP também, né? Obrigada para todos de vocês aí da TV Unesp, obrigada agradecer a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que teve a visão de fazer isso, a nossa reitoria, todos os colegas, né, que eu vou escutar aqui, representando todos os 35 colegas que estão envolvidos nesse processo. Muito obrigada. Obrigada, professora. As entrevistas completas do TV Unesp Especial COP30 estão disponíveis no nosso canal do YouTube. No próximo episódio, o tema é mudanças climáticas. É amanhã às 6 da tarde, aqui na TV Unesp.